vamos prosseguir no livro de Ruth. Por favor, abra sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Ruth. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Logo depois do livro de Juízes, nós temos o livro de Ruth. É uma história que se passa enquanto o período de Juízes está em curso. Então, mas é outro livro. Durante muito tempo eu perguntei por que essa história não está registrada no livro de Juízes, mas por que é um outro livro. Então, nós vemos que, embora seja o mesmo período, a história ela é bem diferente. Um livro fala sobre a tragédia do abandono de Deus, o outro fala sobre a misericórdia restauradora de Deus. Poder auxiliar, por favor? Sidney. Só Sidney. Ok. Nós vamos dar prosseguimento, irmãos. Não é nada grave, não. É só um auxílio de algo simples. Vamos orar antes de nós prosseguirmos o nosso estudo. Vamos pedir a Deus que nos conduza, que nos dê toda a condição de nós estudarmos a palavra dele sem qualquer impedimento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos mais uma vez, nós te bendizemos, nós agradecemos ao Senhor por essa noite onde podemos orar, onde podemos colocar diante do Senhor necessidades gerais, e cada um com certeza teve também a oportunidade de colocar suas necessidades particulares diante do Senhor. E também nós tivemos a oportunidade de cantar louvores ao Senhor, de te adorar com o nosso cântico, e nós pedimos ao Senhor agora, meu Deus, que fale conosco através da sua palavra. A sua palavra ela é poderosa, seu Espírito está aqui, e ele tem o poder de penetrar no mais profundo do nosso coração através da palavra bendita do Senhor e transformar a nossa vida. E é isso que nós pedimos ao Senhor, para que ao final, somente ao Senhor também, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual que é o resumo do capítulo 1? Resumo do capítulo 1 é que uma família toma uma decisão errada e troca a escassez de alimentos por 3 funerais. Você deu ganho aqui? Bom, isso. Então, Ruth, capítulo 1, nos mostra, irmãos, 3 erros que nós devemos evitar ao tratar dos problemas e das provações da vida. Nós já vimos 2 desses erros que precisam ser evitados quando nós tratamos dos problemas e provações. Todos nós temos problemas, todos nós temos provações, e no tratamento desses problemas e dessas provações nós podemos cometer erros graves. Existem muitos outros erros. Aqui estão apontados 3 desses erros que são muito comuns enquanto nós tratamos os problemas e as provações da vida. Primeiro erro que nós vimos é tentar fugir dos próprios problemas, e isso é fruto de um coração incrédulo, ou uma atitude de incredulidade do coração. Nós vimos que Elimeleque e a sua família, eles haviam fugido para Moabe na tentativa de escapar da fome, mas ainda assim, nessa tentativa de escapar da fome, 3 homens acabaram morrendo naquela terra: Elimeleque e os seus 2 filhos. A família, que havia planejado, conforme o relato bíblico, passar ali em Moabe apenas um tempo, acaba permanecendo lá por cerca de 10 anos. E no final dessa década de desobediência, tudo que sobrou, tudo que restou, foram 3 viúvas solitárias e 3 túmulos israelitas.
numa terra pagã, nada mais. Qual que é o ensino? O que é que esse primeiro erro a ser evitado nos deixa como ensino? Nos ensina que é impossível fugir dos problemas. Por que é impossível fugir dos problemas? Porque não há como evitar de levarmos conosco a causa fundamental da maioria dos nossos problemas. Ninguém é capaz de deixar para trás a causa fundamental da maioria dos problemas. E qual é a causa fundamental da maioria dos problemas? É um coração incrédulo e desobediente. E nós vimos como esse coração, ele então acaba se manifestando em ações que tentam fugir dos problemas. Segundo erro a ser evitado, nós vimos do verso 6 a 18 na semana passada, que é a tentativa de esconder os próprios erros. E isso é fruto de um coração, ou da hipocrisia dentro do coração, quando essa hipocrisia ela domina a vida e procura se dar uma aparência diferente daquela real. Então procuramos esconder os próprios erros. A narrativa diz que Noemi ficou sabendo que a escassez de alimento na terra que Deus havia dado ao seu povo, que essa escassez havia acabado, e quando ela ouviu essa boa notícia, ela decide voltar para casa. Então Noemi, ela tomou a decisão certa, mas ela agiu com a motivação errada. Por quê? Porque ela ainda estava interessada primeiramente no alimento, não em Deus, não na comunhão com Deus. Ela estava interessada, ela voltou não por causa do seu Deus, ela voltou porque Deus estava trazendo alimento à sua terra novamente. Então, nós não vemos Noemi confessando o seu pecado, nós não vemos Noemi pedindo que ele a perdoasse, nós vemos Noemi voltando para a sua terra, não voltando para o seu Senhor. E quais os erros que Noemi procura esconder? Havia outra coisa errada ainda. Noemi, ela não queria que as duas noras a acompanhassem. Por quê? Ora, se era certo Noemi ela voltar para Belém, onde o verdadeiro Deus era adorado, então era certo que Orfa e Ruth a acompanhassem também, fossem com ela também. Mas Noemi, ela tentou convencer as duas noras a voltar para as suas famílias, e o que é pior, ela tentou convencê-las a voltar para o seu Deus. Voltem, minhas filhas, ela até ora por elas, voltem para suas famílias, voltem para os seus deuses. Noemi, ela estava tentando encobrir a sua desobediência a Deus, porque se ela volta para Belém sozinha, ninguém talvez ficasse sabendo que ela havia transgredido uma das leis de Moisés, que impedia ou que proibia o casamento com moabitas ou com estrangeiros. E aí nós vemos Orfa, que havia partido de Belém com Noemi, mas em determinado ponto da viagem ela foi convencida a não mais acompanhá-la. E é muito triste nós vermos isso, porque Orfa, ela estava tão perto do reino de Deus, mas ela toma a decisão errada e volta. E é triste porque isso foi causado também ou incentivado por Noemi. Claro que não foi só por causa de Noemi, foi principalmente por causa do coração dela mesma, de Orfa, mas Noemi contribuiu muito para isso. Então isso mostra que o coração de Orfa, na verdade, estava em sua terra natal, e o anseio do coração dela era realmente encontrar um novo marido que pudesse cuidar dela, não depositar sua confiança em Deus. Noemi estava tentando acobertar seus erros. Orfa havia resolvido desistir, mas Ruth estava preparada para perseverar. E essa é a parte boa da história. Veja que Ruth havia passado por provações, por decepções, não era uma pessoa que estava tendo uma vida fácil, mas mesmo diante de todas as desventuras, em vez de culpar Deus, ela creu em Deus, e ela não se envergonhou de confessar a sua fé em Deus. Ruth,
ela estava disposta a deixar sua terra, ela estava disposta a deixar seus parentes para ficar com Noemi e para servir ao Deus do povo de Noemi. Mas havia uma lei divina, e essa lei divina está em Deuteronômio 23, que excluía moabitas a entrar na Assembleia do Senhor. Deuteronômio 23, 3 diz que está perpetuamente proibida a entrada de moabitas na Assembleia de Deus. Então, de que maneira Ruth poderia ser incluída no povo de Deus? Ela podia ser incluída ao confiar na graça de Deus e ao entregar-se inteiramente na misericórdia de Deus. Isso nos traz uma lição muito preciosa, uma lição muito importante. E a lição é que a lei nos exclui da família de Deus, mas se nós depositarmos nossa fé em Cristo, a graça nos inclui na família de Deus. João, capítulo 1, nos diz que ele veio para o que era seu, para esse mundo, que era dele, feito por ele, mas diz que os seus não o receberam. E diz mais: mas a todos que o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A lei tem o poder de nos excluir da família de Deus, mas a graça de Deus, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, ela nos inclui na família de Deus. Mas vamos ao terceiro erro que nós precisamos evitar ao lidar com os problemas e as provações da vida. Esse terceiro erro, muito comum também, é tentar culpar a Deus por nossas provações. E isso é fruto de um coração amargo, ou a amargura no coração pode nos levar a culpar Deus por nossas aflições. Olha o que diz no final do capítulo, a partir do verso 19 até o verso 22. Assim, as duas prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres perguntavam: será que esta é Noemi? Mas ela lhes respondeu: não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim que Noemi voltou de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Olha como é que começa o verso 19. Assim as duas prosseguiram e chegaram a Belém. A frase é curta, mas o período pode ser longo. É uma viagem a pé, leva algum tempo. E como elas estavam partindo para nunca mais voltar, a gente fica imaginando o que acontece na descrição dessa pequena frase. E eu acredito que elas visitaram lá os túmulos dos seus entes queridos. Antes de partir, elas colocaram-se nas mãos do Senhor e partiram para começar uma nova vida. Era uma despedida. Elas partiram, assim as duas prosseguiram. Isso significa uma nova etapa, uma nova vida, uma nova fase. E ainda pensando nessa pequena frase, eu fico pensando e fico muito curioso, querendo saber o que Ruth e Noemi conversaram ao longo dessa estrada. Claro que elas não viajaram caladas. Normalmente numa viagem a gente vai conversando um com o outro. Será que Noemi, ela deu a Ruth algumas instruções sobre a lei do seu povo, sobre a lei de Moisés? Será que Ruth fez perguntas sobre a fé dos israelitas? Afinal de contas, ela estava abraçando uma vida nova que ela não conhecia. Será que ela fez perguntas sobre o povo de Israel, sobre o novo lar que ela teria lá em Belém? E aí nós ficamos imaginando. O que me intriga mais não são nem quais foram as perguntas, o que eu fico pensando é quais eram as respostas de Noemi. Porque aqui nesse momento ela é uma mulher muito amargurada.
e ela está vivendo um momento de fé muito vacilante no seu Deus. E você já conversou com um crente amargurado? Já perguntou para ele se a vida está boa, como é que ele está? Um simples cumprimento se torna um grande lamento. A fé, nada dá certo. E eu fico pensando em Ruth. Ruth é um milagre de Deus maravilhoso, porque ela começa a perguntar a Noemi sobre as coisas, e eu fico imaginando as respostas que Noemi dava para ela. Essa mesma Noemi que estava tentando convencê-la a voltar, e ela diz: não, não vou voltar. E aí elas chegam. Noemi havia passado 10 anos longe da sua terra. Olha a continuidade do verso 19. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa dela. Belém é uma cidade pequena. Mesmo nos dias de Jesus, Belém era uma cidade muito pequena, a ponto de Herodes mandar matar todas as crianças menos de 2 anos, né? Não eram poucas crianças, não era essa quantidade absurda de crianças que se imagina como numa cidade grande. Mas quando elas chegam, houve aquele alvoroço, e aí elas chegam até perguntar. Aí no verso 19 diz: e as mulheres perguntaram: será que é Noemi? Então elas ficam surpresas, e elas estão também confusas com aquela chegada. O nome Noemi significa agradável, mas Noemi não estava fazendo jus a esse nome. Ela não está se identificando com esse nome. Elas olham para ela e a aparência dela fala muito. Ela diz: será que é Noemi? Não era a mesma Noemi de uma década antes que o povo da cidade conhecia. Uma Noemi foi a que partiu, mas outra Noemi foi a que voltou. Seus 10 anos de dificuldades em Moabe, as tristezas que esses 10 anos lhe causaram, deixaram marcas na aparência e na personalidade de Noemi. Muitas experiências podem deixar marcas físicas e emocionais em nós, na aparência e no coração. E em vez de aperfeiçoá-la, as provações da vida haviam deixado Noemi amarga. Esse é o sentido da palavra Mara. Ela sai agradável e volta amarga, depois de 10 anos. Olha, irmão, sabe o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que nós não podemos controlar as circunstâncias da vida, não. Muitas vezes nós não podemos escolher aquilo que vem até nós. As circunstâncias, elas estão ao nosso redor, e muitas vezes nós não podemos controlar isso, mas nós podemos controlar a nossa reação às circunstâncias. Essa é a essência da fé. Crer que Deus está trabalhando, no sentido de que tudo coopere para o nosso bem, mesmo quando nós não nos sentimos bem com o que está acontecendo. Você não pode controlar o que está acontecendo, mas você pode controlar a sua reação ao que está acontecendo. Manifestar fé, crer que Deus está trabalhando na sua vida através daquele momento difícil. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele está dizendo: sejam gratos pelas coisas que você acha bom. Ele está dizendo: seja grato por aquilo que você se sente feliz ao receber. Não, ele está dizendo: sejam gratos por todas as coisas, e diz mais, porque essa é a vontade de Deus. É uma instrução que nem sempre é fácil seguir. É fácil fazer isso, ser grato por tudo? Não é não, é não. Mas obedecer essa ordem, irmão, é a melhor ação para vencer um espírito amargurado, um espírito crítico.
Você quer vencer a amargura que assalta a sua vida por causa das dificuldades? Comece a agradecer a Deus. E você vai encontrando doçura em seus dias. As palavras de um pregador escocês, ele diz assim: olha, 9/10, ou seja, 90% da nossa infelicidade se devem ao egoísmo e são um insulto lançado na face de Deus. 90% da nossa infelicidade se devem ao egoísmo e são um insulto lançado na face de Deus. Noemi estava amargurada contra Deus. Por quê? Porque ela era prisioneira do seu próprio egoísmo. Em primeiro lugar, Noemi acusou o Senhor de causar-lhe amargura. Olha o verso 20. Mas ela lhes respondeu: não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Não me chame agradável, me chame amarga, porque Deus tornou a minha vida muito amarga. Deus arruinou com a minha vida. É o que ela está dizendo. Ela havia deixado Belém com o marido, com os 2 filhos, e ela volta para casa sem eles. Ela havia partido para Moabe com as suas necessidades básicas satisfeitas, pelo menos o básico ela tinha, mas ela volta sem coisa alguma. Era uma mulher de mãos vazias, era uma mulher de um lar vazio e uma mulher de uma alma vazia, um coração vazio. Por não ter se entregado ao Senhor, por não aceitar a disciplina de Deus, essa disciplina amorosa, ela não pôde experimentar o fruto pacífico da justiça. Quando nós não aceitamos a disciplina de Deus, nós nos tornamos amargurados contra Deus. Deus está nos disciplinando, Deus está nos colocando no caminho certo, Deus está nos advertindo contra os nossos pecados, contra os nossos erros. Deus está nos desmamando de pecados de estimação, vícios da alma, e nós simplesmente nos amarguramos contra Ele, em vez de experimentar o fruto pacífico da justiça. É o que o autor aos Hebreus diz, Hebreus 12:11. Ele diz: nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Mas os crentes muitas vezes não aceitam disciplina, não aceitam nem que a igreja disciplina, quanto mais a disciplina de Deus. Não apenas Deus havia lhe causado amargura, como também testemunhava contra ela nas aflições. Olha o verso 21. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais Noemi? Visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Eu fico muita dúvida quando eu leio esse versículo 21. Eu quero acreditar em algo que pode ser que esteja aqui. Será que essas palavras são a confissão de Noemi dos seus pecados, irmãos? Será que essas palavras são a maneira dela de admitir que a sua família havia pecado contra Deus ao ir para Moabe? Será que ela está começando a admitir que pecou, que fez coisa errada? Será que ela está dando a entender que eles mereciam mesmo aquele sofrimento que eles estavam passando? Tudo que sofreram era por causa dos próprios erros. Mas aí é difícil afirmar isso ainda.
2 vezes Noemi chama Deus aqui de Todo-Poderoso. É o nome hebraico El Shaddai. Verso 20 e 21 ela fala Deus como o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Quando eu falo El Shaddai, o que eu quero dizer? Dizer que eu descanso nele. Ele tem todo o poder. Nós lemos Salmo 121, nós lemos Salmo 124, quando o salmista ele diz: o meu socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. É o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso que traz descanso à nossa alma. Mas uma coisa é conhecer o nome de Deus, e outra coisa muito diferente é confiar nesse nome e permitir que Deus trabalhe em meio às situações difíceis da vida. Salmo 9, verso 10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepciona os que te buscam. Conhecer o nome de Deus é uma coisa, e aceitar que Deus trabalhe na nossa vida em situações difíceis é outra coisa. Noemi conhecia o nome de Deus, mas ela não exercitava a sua fé. Irmãos, vamos pensar por um momento. Será que Noemi era mesmo pobre e vazia de tudo? Ou será que ela estava exagerando na situação? Será que o seu corpo cansado, será que sua alma amargurada não estavam influenciando nesse exagero, nessa visão exagerada da realidade? Vamos pensar por um pouco nos recursos que Noemi possuía e que deveriam trazer ânimo ao seu coração. Ela estava realmente de mãos vazias? Ela era alguém que não tinha nada? Claro que tinha. Em primeiro lugar, Noemi tinha a vida, que em si já é uma dádiva graciosa de Deus. Eu já ouvi tantas e tantas vezes pessoas que passam por situações difíceis e dizem: olha, pastor, eu perdi tudo. Como se você está aqui falando comigo agora? Como é que você perdeu tudo? Noemi tinha a vida, uma dádiva que muitas vezes não recebe o devido valor. Quando você chega aos 70, 80 anos, cheio de bens, e se por acaso alguém te oferecesse, você quer voltar para os seus 15 anos sem um centavo no bolso, quem pensa 2 vezes em trocar? Mas a vida muitas vezes não recebe o seu valor devido. Noemi deixou 3 sepulturas em Moabe, mas Deus em sua bondade preservou a vida dela e a conduziu de volta a Belém. Olha que bênção! Noemi acreditava que a vida havia acabado, mas na verdade as provações eram a oportunidade que Deus estava dando a ela para recomeçar. Ela achava que era fim, e Deus está dizendo: olha, eu estou construindo um recomeço. A fé e a esperança de Noemi estavam prestes a ceder, a sucumbir, a cair, mas Deus tinha outros planos para ela. E Noemi tinha não só a vida, Noemi ela tinha também oportunidades. Ela chega em Belém e ela está ali cercada por amigos, e aqueles amigos desejavam o melhor para ela. A princípio, a tristeza e a amargura de Noemi a isolam da comunidade, ela fecha suas portas para todos. Aos poucos isso vai mudando. Ela acreditava que todos estavam contra ela, mas não estavam, eram amigos, queriam o bem dela. Em vez de passar o dia deprimida, olhando para a parede, finalmente ela toma coragem, abre a janela, e daqui a pouco ela se levanta e abre a porta.
É o que alguém disse, que na mais escura noite, se nós olharmos para cima, nós ainda conseguiremos ver as estrelas. Conseguiremos ver as estrelas. E muito mais do que isso, Noemi, ela tinha Ruth, ela tinha vida, ela tinha recursos, tinha os seus amigos, tinha oportunidade e tinha Ruth. Um dos recursos mais preciosos de Noemi era a sua nora, Ruth. Na verdade, foi Ruth que Deus usou e abençoou ao longo de todo o restante do livro, porque Ruth era uma mulher que confiava em Deus, ela estava inteiramente comprometida com Deus, e Deus vai usando Ruth para trazer bênção. Noemi não demorou para descobrir que a mão de Deus estava sobre Ruth, e que ele realizaria grandes coisas através da obediência dessa moabita convertida. Mas além de ter vida, além de ter oportunidade, além de ter Ruth, Noemi tinha o mais importante. Acima de tudo, Noemi tinha o Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, irmãos, é mencionado cerca de 25 vezes nesse livro tão pequeno. Então, quer Noemi tivesse consciência disso, quer não, Deus é o personagem principal desse drama. Quando nós tememos a Deus, nós não precisamos temer qualquer outra coisa. Mas quando nós não tememos a Deus, tudo é motivo de temor para o nosso coração. Em seu leito de morte, John Wesley, ele disse o seguinte: e o melhor é que Deus está conosco. Deus não apenas está conosco, irmãos, mas Deus também é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é o que Paulo pergunta em Romanos 8,31. Se nós temos Deus, nós temos tudo. Se não temos Deus, não temos nada. Quando as duas viúvas chegam a Belém, é o tempo da colheita de cevada. É uma época em Israel em que a comunidade expressava alegria, louvores a Deus por causa da sua bondade. Era uma festa a colheita. Não era apenas um trabalho árduo da agricultura, era um motivo de louvor, de gratidão. Era primavera, a época da colheita. Tempo de uma nova vida, tempo de novos começos. O pregador inglês, ele sempre dizia para a sua comunidade, para a sua igreja, que a vida cristã é uma série de recomeços. Ou você nunca chegou numa fase da sua vida cristã que você respira fundo e está dizendo: é hoje que eu começo. Sabe que o final desse livro está nos ensinando, esse capítulo, irmãos, que com Deus nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para recomeçar. Se você esquecer todos os outros detalhes, vá para casa e ao ler esses versículos finais do capítulo 1, você deve se lembrar que com Deus nunca é tarde demais para recomeçar. Era o que Noemi estava prestes a aprender, era o que ela estava prestes a presenciar. Lembra que eu falei que o princípio do livro é bem complicado, mas há uma virada, é aqui que ela começa. E aí você pergunta: e eu, pastor? E a minha vida? E a minha história? E eu pergunto para você: será que hoje não é o dia de recomeçar? Ao recomeçar a sua vida, você está colocando sua fé em Deus, com Ele ao seu lado. Os seus recursos são muito maiores do que os seus fardos. Não se esqueça disso não. Então não fique mais olhando para as paredes.
É hora de levantar e, pela fé, abrir a porta para um novo amanhã. Deus está te dizendo nessa noite, através desses poucos versículos finais do capítulo 1 de Ruth: levante-se e recomece, porque eu te dou esse direito, eu te dou essa oportunidade. Mas eu estou amargurado, eu culpei ao Senhor, eu pequei, eu tentei encobrir. Deus está dizendo: levanta e recomece. Levanta e recomece. Irmãos, como que a igreja muitas vezes precisa recomeçar? Porque vai passando o tempo, muitas vezes a igreja vai ficando preguiçosa, desleixada, não é assim? Quando Paulo se refere aos Efésios, ele os elogia por seu amor. Uma geração depois, Jesus escreve, falando assim: contra ti eu tenho que você abandonou seu primeiro amor. E como muitas vezes a igreja não quer recomeçar. Nós fizemos 24 anos, irmãos, nós podemos ter um ano de novo. Vocês lembram do fervor que era? Da sede de querer ganhar almas? Do zelo pelas coisas de Deus? Do se entregar? De vir de uniforme do trabalho para fazer as coisas que precisam ser feitas, de passar para ver como as coisas estavam, de ver os tijolos que eram colocados, de ver a tinta como que era aplicada, de ver o forro sendo instalado, de ver o piso sendo polido, de ver as pessoas chegando e de ir na casa delas para dar boas-vindas. E na sua casa, no seu casamento, e já estou fazendo bodas de... tem tanto nome. Não precisa o desleixo tomar conta, a preguiça, o respeito. Deus está dizendo: recomece, recomece. E na sua vida pessoal com Deus, quando Deus te acordava de noite e você: opa, Deus me acordou, eu vou orar, e agora você diz: eu vou virar para o outro lado dormir. O que aconteceu? E no ministério, aquela alegria: Deus me chamou entre meus amigos, Deus me chamou dentro da minha família toda, os meus amigos todos, Deus chamou a mim, colocou um amor tão grande pelas almas perdidas. E por que esse desinteresse? O que aconteceu? Como diz o cantor, se você buscar a Deus na palavra, Deus te dá a palavra dele, de que você será aperfeiçoado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Você vai deixar passar a oportunidade de recomeçar? Qual é o dia do recomeço? É hoje. Mas eu já recomecei 39 vezes, 40ª, anota aí. Vou começar, vou recomeçar. Até Noemi recomeçou, irmão. Até Noemi recomeçou. Por que você não pode recomeçar? Deus abençoe nossas vidas, Deus abençoe nossas famílias, Deus abençoe a igreja dele. Amém? Nada de desleixo, nada de preguiça dentro de casa, na igreja, na vida com Deus, nada. Vamos recomeçar. Meu coração bate forte, irmãos, porque Deus está dando essa oportunidade. Eu sei que ela é real. Ministério de Música, por favor, vem aqui à frente, nós vamos cantar. Mas antes, irmão Fábio, ore por nós, por favor.